2h44 e um levantamento conduzido pela Universidade Federal de São Paulo e também a Unidade de Pesquisa em Álcool e Drogas mostra que mais de 1 milhão de pessoas já desenvolveram transtornos de jogos, tendo o envolvimento com apostas associada a prejuízos pessoais, sociais ou até mesmo financeiros. Além disso, outros 10 milhões de brasileiros apresentam sintomas de dependência em jogos de apostas, com maior prevalência entre os adolescentes e pessoas de baixa renda. Para essa pesquisa, aproximadamente 16 mil pessoas foram ouvidas, com 14 anos ou mais, em várias regiões, entre os anos de 2023 e 2024. Além disso, essa pesquisa ainda pontua que 25% da população brasileira já apostou ao longo da vida e 17% apostou no último ano. As plataformas digitais conhecidas como bets já são a segunda maior modalidade de jogos utilizadas, respondendo a 32%, ou seja, quase um terço dos apostadores. A gente conversa agora com a Clarice Madruga, ela é responsável por esse estudo e a gente vai entender um pouquinho mais aí sobre esse acompanhamento, sobre esses estudos que ela fez acompanhada de uma equipe também, né, Clarice? Primeiramente, muito boa tarde para você e obrigada aqui pela disponibilidade. Boa tarde aos ouvintes, é um prazer estar aqui falando com vocês. Clarice, para a gente entender um pouquinho mais, né, um dos pontos que chama bastante atenção é a preocupação principalmente com adolescentes. Eles aí acabam tendo mais chances, né, de desenvolver problemas. É claro que os adultos também têm as suas consequências, mas um dado aí que chamou bastante a minha atenção nessa sua pesquisa foi realmente essa questão dos adolescentes, né, que eles também são aí, também são muito frequentes, né, jogam bastante com esses jogos virtuais, essas apostas virtuais. Exatamente, eu acho que é exatamente esse o foco que a gente quer dar quando anuncia esses números, que eu acho que não surpreendem tanto, porque a gente já estava vendo, né? Eu acho que com todas as pessoas, tanto profissionais de saúde quanto de outras áreas que a gente mostra esses resultados, a gente vê que já era esperado que tivesse uma proporção tão grande de pessoas já desenvolvendo o transtorno de jogo, que é um transtorno como qualquer outro transtorno aditivo, né? Do comportamento, de controle de impulso. Então, acho que, antes de tudo, é importante aproveitar a oportunidade para esclarecer o quanto que isso é um transtorno mental, né? Porque eu acho que um dos grandes desafios é que essa pessoa que ela começa a entrar, né, nesse comportamento com mais prejuízos, ela muitas vezes acha que é só um problema financeiro, né? Um problema de saúde financeira, quando, na verdade, é um problema de saúde mental. E que é necessário falar sobre isso, buscar ajuda, né, assim como seria o caso para um transtorno de substâncias químicas. Então, a gente tem, inclusive, protocolos e formatos, né, de atender na saúde mental esse tipo de transtorno, que já são bastante conhecidos, e todos eles vão envolver essa questão financeira. É claro, a gente está falando aí de uma, né, assim como também transtorno de substâncias, a pessoa acaba afetando tantas áreas diferentes da vida, e inclusive a área financeira, e que, infelizmente, quando se trata de jogo, as pessoas acabam pensando que se limita a isso, quando na verdade a gente vê, né, inclusive nos instrumentos que a gente utilizou para diferenciar, para discriminar aquele jogador que está fazendo as apostas sem grandes riscos, daqueles que já estão com impacto muito grande na vida, que começam a referir problemas de mentira, relacionamentos, né, mentir para as pessoas mais próximas sobre o quanto que está apostando, sobre o quanto que tem de dívida. Então a gente tem que entender, antes de tudo, que é um transtorno mental e que existe uma necessidade muito grande aqui agora de regular, né, e de proteger essas populações mais vulneráveis. O que a gente vê também nos números, que são representativos da população brasileira toda, é que não só os adolescentes, mas também aqueles com menor renda, eles têm muito mais chances de desenvolver problema. Então a gente tem aqui de cara, né, o destaque de dois grupos mais vulneráveis, mais predispostos a fazer essa recreação, entre aspas, de uma forma nociva, de uma forma que gera muito prejuízo. Os adolescentes, obviamente, a gente já sabe, né? A gente teve recentemente algumas mudanças, né, que infelizmente chegaram tardiamente, né? Essas proibições para cadastro de adolescentes, elas aconteceram, mas elas ainda são muito frágeis.
Então, acho que uma das grandes mensagens é o quanto que é importante a população estar consciente de que isso é um tipo de comportamento que bota a pessoa mais em risco de desenvolver problema do que muitas substâncias químicas, né? A proporção de pessoas com problema entre bets, por exemplo, é muito maior do que a quantidade de pessoas que fuma cigarro e desenvolve problema, ou que, em termos de proporção, que usa maconha e desenvolve transtorno. Então, a gente está falando aqui de uma ferramenta que, principalmente, são essas digitais, essas bets digitais, que são muito potentes para gerar esse comportamento compulsivo. Usa uma série de estratégias de inteligência artificial, algoritmos, que faz esse apostador achar que está em controle, achar que consegue, né, recuperar o perdido ou tirar vantagem no final, faz a fantasia de que eles controlam ou que eles sacaram como é que funciona para ganhar, e são, na verdade, grandes armadilhas para a pessoa entrar nesse looping de apostas. Então, a gente precisa ficar atento na proteção, né, em termos de legislação, e daí eu estou falando mesmo de regulação central, de acesso dessas populações mais vulneráveis que a gente identificou como sendo os menores, que ainda assim, com as proibições, eles conseguem driblar e apostar, porque afinal, por um bom tempo, elas não foram restringidas, ou seja, eles abriram, né, começaram a usar essas plataformas. Inclusive, essas plataformas entre adolescentes é a primeira mais usada, né, chega a 80%. Dos adolescentes que usam as plataformas e não usam outras formas tradicionais de aposta. Então, a gente tem que pressionar, na verdade, para que hajam essas regulações para proteger esses grupos de risco, tanto os adolescentes quanto aqueles com menor renda. Clarice, você trouxe algumas pontuações importantes, mas só para a gente exemplificar para quem está nos acompanhando, a razão, muitas vezes, que as pessoas começam ali, aquele start para iniciar essas apostas. Vocês conseguiram observar algum perfil nesse estudo de vocês? Como é que foi? Então, a gente tem, em termos epidemiológicos, o que se observa com os dados brasileiros é um fenômeno que já é bem conhecido, que é o fato de que as pessoas com maior renda, com mais acesso, elas fazem mais desse comportamento, ou seja, tem mais apostadores entre os estratos da população com mais renda do que com menor renda. Mas, assim como também se vê nas comparações entre os índices brasileiros e índices internacionais, de países que também passaram por todo esse desafio que a gente está vendo aqui hoje, é que, embora tenha mais pessoas com mais renda jogando, quando a gente analisa quem tem problema, quem desenvolve o jogo de risco ou patológico, o transtorno entre os apostadores, é muito maior a proporção entre os que não têm renda, né? Então, a gente vê, por exemplo, nossos dados, diferenças bem grandes entre regiões, em termos de, né, sul, sudeste, com maior proporção de jogadores, porém, regiões onde existe um índice maior de pessoas com renda per capita menor, a proporção de pessoas com problema é muito maior, ou seja, norte e nordeste tem índices muito maiores do que todas as outras regiões de apostadores com uso já problemático, já manifestando esses índices de problema. E o desencadeador disso é muito facilmente explicado quando a gente vê essa questão da renda, em função de o quanto que o dinheiro, né, a possibilidade de prêmio vai ser reforçadora para esses grupos, e o quanto que fica fácil essa pessoa ficar nesse looping de recuperar aquilo que foi perdido, quando aquilo que foi perdido é vital, né? Às vezes a janta na mesa, é o aluguel do mês. Então, isso vai botar essa pessoa mais em risco, porque o ganhar ou perder pesa mais, impacta mais na vida dela do que numa pessoa com maior renda. E no caso dos adolescentes, a gente sabe que o adolescente está com o cérebro ainda em crescimento, né? O nosso adolescente do Lenad é de 14 a 17 anos, ou seja, eles estão com o cérebro na área ali de controle de impulsos ainda muito imatura, né? O cérebro, ele termina de se desenvolver só depois dos 20 e poucos anos, então eles ainda não têm o controle de impulsos preparado.
Então, é quase biológico. Por isso, a importância de não responsabilizar o próprio usuário, mas sim a regulamentação que tem que proteger. Porque a gente está falando aqui de uma camada, principalmente quando fala do adolescente, que ainda não está no seu perfeito juízo, na sua, né, total capacidade de controlar esse impulso, de se restringir, de jogar neles essa responsabilidade. É o mesmo raciocínio que se faz para a prevenção de uso de drogas. Né? A gente tem que proteger, a sociedade tem que proteger essas populações mais em risco, e no caso do adolescente, a tomada de decisão dele ainda não está maturada. Né? Então, é esperado que eles percam o controle com comportamentos que são altamente aditivos até para quem está plenamente desenvolvido. Então, é necessário uma política, né, uma regulação que possa proteger essa população. Vocês trazem também, nesse estudo de vocês, aquela questão de definir, para quem já está aqui, para quem aposta, né, alguns cuidados, como ali definir limites de gasto, pausas entre as apostas. É algo também que traz, que a pessoa pode ter um pouco mais de, entre aspas, digamos assim, uma consciência para não se perder nessa quantidade, né, nesse looping de apostas, de sempre estar apostando mais e mais e mais. Exatamente. A gente trouxe junto com os resultados uma série de recomendações, tanto quanto a políticas públicas, quanto para o próprio apostador. Né? Então, acho que as mais importantes, elas estão entre aquelas que a sociedade como um todo deve exigir como política pública, que é ampliar essa tecnologia de controle de cadastrados, usar essa tecnologia para dar advertências sobre o quanto que essa pessoa já gastou, ou principalmente dar as informações reais sobre chances de ganhar, né? Que eu acho que isso é muito delicado, porque de fato muitas dessas plataformas não deixam isso claro e a pessoa fica nessa fantasia. Isso serve para uma proteção geral. Então, eu acho que isso daí leva também à importância de que esse usuário, que esse apostador tome o devido cuidado para que ele também, né, entre nos sites que são regulados, denuncie aqueles que não são, né, não deixe, não alimente esse mercado que não está seguindo as poucas diretrizes que a gente tem, muitas vezes não estão sendo seguidas. Então a gente tem que, inclusive, criar melhor, amadurecer nas nossas políticas públicas, canais de denúncia, né, canais de reclamação que possam dar conta e fiscalizem, de fato, né, a existência dessas empresas que estão lucrando exatamente com a população mais vulnerável. E acho que quanto aos cuidados do próprio apostador, antes de tudo, compreender que ao entrar num esquema de jogo online, seja ele de jogo de cassino, mas se ele é digital, existem algoritmos muito mais poderosos que o nosso cérebro humano, né? E entender o quanto que a gente fica assim vulnerável. Um dos nossos dados foi mostrar que quem está dentro, usando esses recursos, que não são aqueles jogadores tradicionais de loto, de bicho, que são esses que entram nas bets, eles têm 4 vezes mais chance de desenvolver problema. Ou seja, a gente tem dentro da nossa amostra uma população de jogadores que são jogadores de anos, são mais velhos, que sempre jogaram loto, bicho, e que nunca desenvolveram transtorno. E quando a gente estratifica pelo aqueles que estão usando esses recursos digitais, as chances deles, sejam eles adultos ou com mais renda, eles têm muito mais chances de desenvolver problema, de perder o controle, justamente porque são mecanismos inteligentíssimos. A inteligência artificial usada para nos manter preso naquilo, a questão de ser no celular, de não ter uma limitação, né? Mesmo os jogos de cassino que precisam ir num lugar, eles ainda assim são super aditivos, mas eles têm a questão de eu preciso ir naquele lugar, eu preciso sair do trabalho e fazer. Agora a gente está com isso na mão, né? Com uma disponibilidade absoluta. Então, essas medidas de controle de disponibilidade, de controle de acesso, elas precisam ser colocadas em vigor para que a gente possa proteger esses mais vulneráveis e também fazer com que o próprio usuário compreenda os riscos que ele tem e busque ajuda e faça, né, tome essas medidas para que não entre nesse loop, né? Então, desde programar ou externo, ou às vezes algumas plataformas oferecem essa programação de aviso quanto a exceder limites, ou aviso quanto a passar mais tempo do que deveria. Então, assim, acho que a gente tem, assim como se fala, né, de
qualquer comportamento de risco, se a gente vai pular de paraquedas, existe uma série de regras, né? As chances de cair e morrer pulando num paraquedas são infinitamente menores do que jogando um bet, né? Em termos de chances de dar ruim. Então, tem que entender isso, que no momento que você se expõe a esse mecanismo inteligente que vai ser programado para te prender, você tem que tomar as medidas de segurança, ou seja, recorrer a todas as estratégias, a não deixar a notificação ficar pingando, né, aparecendo no celular constantemente, para aqueles momentos que você tira a cabeça daquilo, vem uma notificação, você ganha um prêmio, e a pessoa volta pro celular. Então, se proteger o máximo possível e, é claro, perceber que quando começa, né, um caminho de mais dívidas, perceber que está mentindo, está com vergonha de contar o quanto que já gastou, isso são indicadores, isso são já os critérios de transtorno pelo DSM-5, que é o nosso manual diagnóstico, ou seja, tem que buscar ajuda, né? Tem que recorrer a todas as estratégias acessíveis e, obviamente, buscar ajuda especializada. Claro. Clarice, mais uma vez, obrigada, viu, pela sua participação, por esses esclarecimentos tão importantes aqui no Estúdio CBN hoje. É um prazer, obrigada pelo apoio aí na divulgação. Obrigada a você pela sua disponibilidade.